Olá, meus queridos, olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui ao canal, pelos comentários, pelos likes, pelas observações, por assistirem os vídeos, compartilharem, muito agradecido mesmo, de coração. Nós vamos nesse vídeo dar seguimento a um vídeo anterior em que nós iniciamos uma análise, um resumo do estudo 19, da revista A Sentinela, 21 de maio, a Sentinela estudo 19. É a Sentinela de maio de 2021, que é um artigo de estudo, e o estudo é o número 19, que vai da página 8 a 13, cujo tema é Nada pode fazer o justo tropeçar. A título de recapitulação, nós consideramos os parágrafos 1 até o parágrafo 6, onde nós consideramos ali alguns detalhes e queremos usar como base para a nossa consideração desse artigo, tanto o anterior quanto o outro, ou que há de vir, o texto de Romanos capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: Então você que ensina outros, não ensina a si mesmo? Então o que nós queremos com esse texto? A advertência aqui é que quando nós ensinamos a outros, quando nós falamos para outros, para agirem em determinadas maneiras, porque é o melhor, que esse é o melhor caminho, andai nele, etc. e tal, nós devemos já estar fazendo aquilo. Lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte? A pessoa vai e diz para o outro: deixa eu tirar o cisco que está no seu olho. Quando ele tem um argueiro, uma trave no próprio olho, tira primeiro a trave do teu olho para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Não foram as palavras de Jesus? São igualmente aplicadas aqui em Romanos 2, versículo 21. Antes de você poder apontar o dedo para os outros, olhe para si. Esse artigo aqui tenta, na verdade, em outras palavras, apontar para outras denominações religiosas, para outras religiões, para outras crenças, mostrando como elas são superficiais, como elas são falsas, como elas falham em seguir a Jesus. Mas, na verdade, o mesmo deveria ser visto dentro da própria organização que produziu esse material, que é a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é a editora dessa revista. Então, tudo que nós estamos considerando aqui, nós estamos aplicando a ela também. E as outras, claro, todas as denominações que se dizem cristãs, mas sem excetuar nenhuma. E o mesmo, claro, se aplica a nós também, a mim. Estou falando aqui, a minha pessoa está falando. Tudo isso aqui também se aplica a mim, é uma análise que eu também devo fazer. O problema é que quando esses artigos são estudados, os pontos negativos se aplicam só aos outros, não se examina a própria organização. Então nós vamos olhar aqui. Falamos na semana passada que Jesus era imparcial e vimos com exemplos como a própria organização Torre de Vigia mostra falta de imparcialidade, não age como Jesus agia. No estudo passado, por exemplo, na parte de Jesus ser imparcial, nós mostramos, o próprio artigo disse, que Jesus comia e bebia com todo tipo de pessoas, pecadores, os que eram desprezados, os desassociados da região lá do judaísmo, entre os judeus. Se Jesus estivesse hoje e fosse entrar, para ser membro da Sociedade Torre de Vigia, ele seria expulso. Não iam tolerar Jesus barbudo, não iam tolerar Jesus falando com todo tipo de pessoas, porque lá as pessoas de fora são consideradas mundanas, inimigas de Jeová. O Ministério do Reino de julho de 1988, página 2, diz, para alertar os irmãos, que se as pessoas não estão na organização, então não são amigos, são inimigos. O membro do corpo governante soprou o fósforozinho, dizendo que os inimigos de Jeová, ou seja, na visão deles, inimigo de Jeová é quem não está na organização. Toda Esses são os inimigos de Jeová. Seria destruída e eles desaparecerão como fumaça. O outro membro do corpo governante disse Às vezes as pessoas falam para um bebê: que bebezinho perfeito,
Alguns tentam Mas, na justificar dizendo, mas verdade, nós ele somos não é pecadores e o pecado perfeito. nos afasta de Jeová. Ele também Entenda, é um inimigo de Deus. há uma diferença entre sermos pecadores e estarmos afastados de Jeová e sermos inimigos de Jeová. Estar afastado e sermos pecadores, termos uma relação interrompida por causa do pecado é uma coisa. Agora, dizer que um bebê que ainda não tem nem personalidade formada é inimigo, característica que se aplica a alguém que decide fazer isso, alguém que voluntariamente é contra o outro, propositalmente, não pode se aplicar a um bebê. Naturalmente, um bebê herdou o pecado de Adão, tem todas as características e tendências para desenvolver uma característica que o tornará apartado de Deus, mas naquele momento em que ele ainda não tem formação de personalidade, ainda não tem nada desenvolvido, não se pode dizer que aquele bebê é inimigo. Como eu não posso afirmar que as pessoas que vivem lá na Itália são meus inimigos só porque eu não conheço elas. E elas não são meus amigos. Só porque não é meu amigo foram constituídas automaticamente como inimigas? Não, elas estão simplesmente num campo neutro. Eu não conheço, elas não me conhecem, nós não temos nenhum tipo de relação, nem de amizade e nem de inimizade. Simplesmente não sabemos um do outro. Como o bebê, não sabe nada. Mas os irmãos, para defender o corpo governante, tentam fazer de tudo. Tudo possível eles fazem para defender o corpo governante. Não importa quão estúpido seja o argumento. Bem, é sobre isso que vamos falar agora nessa parte 2. Jesus expôs ensinos errados. E aí nós vamos ver aqui, ó. Nada pode fazer o justo tropeçar, olhando o exemplo de Jesus, e o mesmo vai se aplicar na sociedade Torre de Vigia que nós estamos aqui mostrando, que o que está nesse artigo deve também ser analisado, incluindo a própria organização Torre de Vigia. Com isso, não estamos atacando nenhum dos irmãos membros, os membros. Não estamos falando aqui contra os membros, porque os membros são levados a crer que eles têm que obedecer tudo que o corpo governante diz. Portanto, eles não têm fé própria, não têm consciência própria, não têm decisão própria. Os membros são apenas usados pelo corpo governante. Então, o foco da nossa exposição aqui é a liderança, o corpo governante. Estamos falando da doutrina deles, não dos irmãos. Os irmãos, o corpo governante fala senta, eles sentam. Se o corpo governante fala levanta, eles levantam. Fala deita, rola, bota a língua para fora, eles vão fazer isso. Os irmãos lá são assim, eu também fui assim por muitos anos. Uma marionete do corpo governante. É uma seita de controle mental e não tem jeito. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, vir aqui, me apedrejar, me xingar, do que quiser, que isso não vai mudar o fato de que é uma organização de controle mental. Parágrafo 7. Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Com coragem, Jesus criticou os fariseus que se preocupavam mais com o modo de lavar as mãos do que com o modo de cuidar dos pais. Aí, olha só, é incrível isso. Mateus 15, do 1 ao 11. A organização Torre de Vigia, da mesma forma, age como os fariseus agiram. Eles estão mais preocupados com a imagem da organização, com a regra do corpo governante, do que com a maneira como tratam os pais. E também da maneira como os pais tratam os filhos. Se um membro, pai, mãe, avó, filho, decide simplesmente sair, e ele tem esse direito amparado por lei, qualquer pessoa tem a liberdade de mudar de pensamento, de expor seu pensamento, sua opinião, e de mudar de religião na hora que ela quiser. E ela não pode ser vetada disso, ela não pode ser intimidada, ela não pode ser ameaçada sobre isso. E na organização Torre de Vigia as pessoas sofrem ameaças. Você pode até achar que eu estou inventando, mas você vai lá ler o livro Mantenha-se no Amor de Deus, páginas 207 a 209, no apêndice, Como Tratar um Desassociado. O termo desassociado se refere àquele que foi expulso da organização. Na página 207, na nota ao pé da página, no asterisco, diz assim, se não me falha a memória, que os mesmos princípios, as mesmas regras ali citadas para desassociado também se aplica aos dissociados.
O que são os dissociados? São aqueles que voluntariamente decidiram sair. Eu me dissociei, eu saí. Fui eu que saí. O desassociado é o que foi colocado para fora. O tratamento é o mesmo. E então eles citam uma sentinela, 15 de dezembro de 1981, página 21, que diz que nós não devemos ter nenhum tipo de relacionamento com o desassociado e nem sequer dizer oi para a pessoa. A página 208 fala ali do parente desassociado. Diz, por exemplo, se o pai, eu, por exemplo, sou desassociado, e tenho a minha família que é da organização, quiser ler a Bíblia, ou eles estiverem, eles são os meus, eu sou o chefe da casa, cabeça, constituído biblicamente, que tem uma responsabilidade perante Deus de dar instrução bíblica para a minha família. Então, se eu quiser exercer esse meu dever cristão na minha família, a minha família está sendo orientada nesse livro e em outras publicações a simplesmente me ignorar, me desrespeitar, fingindo, inclusive, que está ouvindo a minha oração. Isso está na publicação. 15 de dezembro de 1981, a Sentinela, página 21 em diante. Os dois artigos ali que falam sobre desassociação, e no livro Mantenha-se no Amor de Deus. Exatamente como diz aqui, ó. Os membros da organização são ensinados a se preocupar mais com lavar as mãos, com as regras e doutrinas de homens do corpo governante, do que com o modo de cuidar dos pais. Tem um vídeo, inclusive, da mãe que recebe o telefonema da filha que não vê há anos. Ela vê que é a filha, não sabe se naquele momento a filha está ligando porque está num acidente, morrendo, se aconteceu alguma desgraça ou calamidade com um dos filhos da filha, que ela nem viu ainda os netos, nem conhece, nem sabe. Ela não vê há anos. A filha nem quer saber dos netos nem de ninguém, porque o corpo governante mandou agir assim. Ela vê que a filha no telefone simplesmente desliga. Nem procura saber. É o que é ensinado. Você pode achar que isso é uma coisa terrível, que eu estou inventando, mas pesquisa e vê se não é assim. Continuando o parágrafo 7. É provável que os próprios discípulos de Jesus tenham ficado surpresos com as palavras dele. Tanto é que perguntaram, sabe que os fariseus tropeçam ao ouvir o que o Senhor disse? Perguntaram, sabe disso? Mas Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não tiver plantado será arrancada. Não se preocupem com eles. Guias cegos é o que eles são. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15, 12 a 14. Jesus não deixou que a reação negativa dos líderes religiosos o impedisse de falar a verdade. Por exemplo, eu fui expulso de lá porque eu denunciei essas coisas. Tenho sido ameaçado até agora, até hoje, por membros fanáticos da organização, que vivem me ameaçando de me processar, de me denunciar como sendo um intolerante religioso. Eles fazem isso. Já recebi ameaças via WhatsApp, mensagens, via e-mail. Já me ameaçaram de acabar com o meu casamento. Todo esse tipo de ameaça. Mas isso não me importa. As ameaças deles são guias cegos. O corpo governante dessa organização são guias cegos. É o que eles são, é o que Jesus falou aqui. Porque eles ensinam doutrinas de homens e mudam conforme eles querem. E os membros são forçados, sob ameaça, de acreditar que aquilo é verdade. E aí deles, se abrir a boca para falar que não concorda com alguma coisa, aí eles vão sofrer as ameaças que eu sofri também. E também vão ser expulsos e difamados. Parágrafo 8. Jesus também expôs ensinos religiosos errados. Ele não defendia a ideia de que Deus aceita todas as crenças religiosas. Como lá na organização eu também fazia. Eu não concordava que tudo que o corpo governante ensinava tinha que ser aceito como verdade. Qualquer coisa que o governante abre a boca para falar é a verdade absoluta, inquestionável, negativo. Eu também não concordo que todas as crenças religiosas são aceitáveis. É aceitável aquilo que está de acordo com as escrituras. O resto que não está, que é a interpretação humana, é apenas isso, interpretação humana. Pode ser aceito ou não. Eu posso e devo aceitar ou não, depois de uma análise crítica do assunto. Agora, aquilo que está claramente descrito na Bíblia,
Eu, como cristão, que acredito na Bíblia como a palavra de Deus, me sinto na obrigação de seguir e obedecer e acreditar. Agora, especulação humana, interpretação de homens, isso aí é subjetivo. Mas lá não se tolera isso. A subjetividade do corpo governante se torna uma coisa absoluta. Se torna uma verdade absoluta. Ele pode ter uma ideia, eu acho que é isso. Eu acho que os mortos serão ressuscitados aos poucos, durante o milênio. A Bíblia nem fala de ressurreição no milênio. Apocalipse capítulo 20 fala que os demais mortos não passaram a viver até concluir os 1000 anos. Mas lá se ensina que os mortos, o corpo governante ensina, que os mortos serão ressuscitados durante os 1000 anos. É a interpretação deles. E ainda dizem que eles não vão ressuscitar todos de uma vez, porque isso vai bagunçar tudo e Deus não vai conseguir organizar. Como se Deus não tivesse poder, como se a mão de Deus fosse encurtada. Porque eles vão ter problemas com os idiomas, eles não vão conseguir falar direito. E aí então vai levar uns 300 anos até que todo mundo seja ressuscitado. Na visão deles, eles especulam e o povo engole, como se fosse verdade. Pelo contrário, Jesus disse que muitos andariam na estrada espaçosa que leva à destruição. Como muitas denominações religiosas, é muito mais fácil você ter um pequeno grupo, ou um só, que pensa por você, como lá o corpo governante pensa por todo mundo. Ninguém precisa. Para que gastar neurônio? Para que criar memórias? Para que raciocinar? Para que ter senso crítico? Se eu tenho o corpo governante para pensar para mim. Se ele produz o livro para mim, ó, ele já interpretou para mim Apocalipse, Revelação, seu grandioso Cristo. Ele já interpretou versículo por versículo para mim. Para que eu preciso me esforçar em pedir o Espírito Santo para interpretar e analisar a Bíblia e tentar entender e extrair da liberdade se o corpo governante já fez tudo para mim? É mais fácil, é uma estrada larga e espaçosa. Da mesma forma, isso aqui eles, claro, só aplicam isso na questão de religiões diferentes. Deixa eu pegar aqui a revista que acabou caindo aqui. Eles aplicam isso só em questões de religiões, várias religiões, para poder... Mas o texto aqui não se aplica apenas a isso, não. Aplica todo... O princípio é muito mais abrangente. Eu ainda estou no parágrafo 8, né? Não. Ainda estou no parágrafo 8. Continuando. Pelo contrário, Jesus disse que muitos andariam na estrada espaçosa que leva à destruição e que apenas poucos achariam a estrada apertada que conduz à vida eterna, a vida. Jesus também deixou claro que alguns só davam a impressão de servir a Deus. Olha só isso. O artigo condena a própria organização Torre de Vigia. Assim como eles querem condenar as outras igrejas, religiões e crenças, eles acabam se condenando. Claro, sabendo que os irmãos nunca vão aplicar isso aqui a eles mesmos. Salvo alguns que se permitem ter raciocínio e exercer a capacidade de raciocinar. Jesus deixou claro que alguns só davam a impressão de servir a Deus quando na verdade não o serviam. Ele avisou, tomem cuidado com os falsos profetas, olha aí o recado para o corpo governante, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Quais são os frutos do corpo governante, da Sociedade Torre de Vigia? Pode pesquisar pelas mídias. Eu não vou gastar tempo aqui falando sobre o que está acontecendo no cenário investigativo da polícia, de processos que estão acontecendo em vários países, investigações de crimes ocultados. Pode pesquisar. Pensilvânia, Montana, Condado de Montana, Califórnia, Filadélfia, lá na Austrália, Noruega, Rússia, Canadá. Pode pesquisar, na Espanha, e você vai ver. Pode pesquisar. Aqui no Brasil mesmo, Ministério Público investigando. São Paulo, a sede mundial, a sede do Brasil. Pesquisa você e veja o que as Escrituras dizem. A Bíblia predisse que o zelo da casa de Jeová consumiria o Messias. Então Jesus, por zelo da adoração verdadeira, não permitia ficar calado, não se permitia ficar calado diante de tanto ensinamento falso e hipocrisia. Então muitos que às vezes em organizações de controle mental se levantam para defender o que é verdadeiro e justo, acabam sendo expulsos e ostracizados, imitando o exemplo de Jesus. Foi esse zelo que motivou Jesus a expor crenças e práticas religiosas falsas. Igualmente eu posso dizer, não estou querendo dizer que eu sou igual a Jesus, não. Pelo menos eu tento imitar o exemplo dele.
Mas foi por esse zelo que eu também escrevi um monte de carta questionando doutrinas falsas, apontei os erros, fui confrontado com o superintendente de circuito, anciãos, fui difamado e ainda sou, fui ameaçado e ainda sou ameaçado por defender o que é certo e justo. É isso que acontece com quem imita o exemplo de Jesus. Por exemplo, os fariseus achavam que a alma é imortal. Eles pegaram um exemplo aqui doutrinário, mas o mesmo pode se aplicar. O corpo governante acha que a ressurreição dos santos começou em 1918. O corpo governante acha que ele foi designado por Jesus em 1919. O corpo governante ensinou que transplante de órgãos é canibalismo de 1968 a 1980. O corpo governante ensina a doutrina a questão do sangue, que você tem que se abster, não pode doar sangue, não pode fazer transfusão de sangue, não pode armazenar o sangue, porque tem que ser derramado. Mas, no entanto, aceita frações de sangue que são armazenados e doados por alguém. Hipócritas. Então, um monte de outras coisas também. Eles falam de um exemplo aqui, mas não olham para as coisas que também os condenam. Mas Jesus ensinou que os mortos estão dormindo. Os fariseus diziam que tudo que acontecia era por causa de Deus e do destino. Pegam aqui algumas coisas superficiais, mas não olham também os seus falhanços proféticos e doutrinários, as suas regras arbitrárias e criminosas, a destruição que eles causam na vida das pessoas, nas famílias, por causa das suas regras. Aí pega aqui alma imortal e destino. Uma pessoa que acredita no destino ou não acredita no destino não vai destruir a família, não vai escolher morrer ao invés de fazer um tratamento médico. Pode até acontecer. Pode até acontecer. Mas uma pessoa que acredita na alma imortal e outras coisas mais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode acreditar nisso e cuidar da sua saúde, da sua família, da sua vida e a sua adoração a Deus continuar ali intacta. E pode não acreditar nisso e cuidar da sua saúde, a sua família está ali intacta e a sua adoração a Deus também. São apenas crenças subjetivas. Não interfere. Agora, interfere sim a regra do corpo governante na questão do sangue, a regra do corpo governante na questão do transplante de órgão, a regra do corpo governante na questão de não falar com os filhos, com os netos, com os pais, porque ele decidiu sair de uma organização religiosa. Essas regras e doutrinas interferem e destroem famílias e vidas. Agora, acreditar ou não numa alma imortal é uma questão subjetiva. É a mesma coisa que eu botar uma roupa azul ou vermelha, é só uma cor, é só um gosto. Não muda absolutamente nada na vida da pessoa, no seu cotidiano, na sua saúde física, mental. Deu para entender? A gravidade. Será que temos o mesmo problema hoje? Sim, claro que temos. Estamos citando aqui exemplos. Muitos tropeçam quando mostramos na Bíblia que alguns ensinos religiosos são falsos. Como na Torre de Vigia, muitos tropeçaram e ainda tropeçam quando a gente abre a Bíblia e mostra isso aqui que o corpo governante ensina está errado, é falso. Tropeçam, nos atacam, nos ameaçam. Ameaçaram até me pegar no meu trabalho. Você acredita nisso? Já ameaçaram me pegar no meu trabalho. Para você ver. Fanáticos. Por exemplo, para tentar controlar as pessoas, os líderes das igrejas ensinam que Deus castiga os maus no inferno. Mas nós que adoramos a Jeová, o Deus de amor, mostramos para as pessoas que isso não é verdade. Da mesma forma, né? Eles ensinam lá na Torre de Vigia que 99,99% das pessoas são inimigas de Deus. E que, portanto, serão todos destruídos e sumirão como a fumaça. Desaparecerão. Eles ensinam que todos são inimigos de Deus. Que só 144 mil são filhos de Deus. O resto tudo é filho, então, do iníquo. Que só 144 mil é o trigo, os filhos do reino. O resto, então, toda a humanidade, inclusive os membros da Torre de Vigia, que não são dos 144 mil, são joio, cristãos de mentira. Olha só que ensinos falsos. Nós adoramos a Jeová, um Deus de amor. Sim, o verdadeiro cristão que segue a Bíblia adora um Deus de amor, não um Deus parcial. Não um Deus exclusivista que escolheu uma organização norte-americana em 1919 para representá-lo na terra e desprezar todo o resto das pessoas. Os verdadeiros discípulos seguem a Cristo, que ensinou o amor verdadeiro. Não esse amor que nunca acaba pelo corpo governante, que despreza as pessoas. Os membros, não estamos falando dos membros, estamos falando do corpo governante, a liderança. Eles é que ensinam isso. Os membros são apenas obrigados, forçados e ameaçados para obedecer.
Nós provamos que esses ensinos também não estão na Bíblia. Provamos muitos ensinos do corpo governante que não estão na Bíblia. Só que lá a gente não pode falar, porque eles expulsam a gente de fama e proíbem os outros de nos ouvir. Eles são espertos, eles são maléficos, são malandros. Afinal, se a alma realmente não morresse, a ressurreição não teria sentido nenhum. Eles ensinaram, por exemplo, inclusive, outra coisa, já que isso não faz sentido, outros ensinos. O resgate de Jesus é menos importante que a pregação. Qual foi o principal motivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra? Essas palavras foram explicadas na sentinela. Uma sentinela explicou essas palavras dizendo o seguinte: Jesus veio à Terra especialmente para pregar o reino de Deus, que vindicará o nome de seu Pai e solucionará permanentemente todos os males humanos. Isso significa, então, irmãos, que o ministério de Jesus, que incluía a obra de pregação, é mais importante do que o resgate? A resposta é sim. Isso foi um discurso especial, 2017. Um discurso de uma reunião especial. A pregação de Jesus, hoje em dia a pregação deles, distribui publicações, folhetos, é mais importante do que a morte sacrificial de Jesus. Eles ensinaram isso. Agora pensa, se Jesus só tivesse vindo à Terra durante o período de 33 anos e apenas pregado e voltasse para o céu sem oferecer a vida dele como sacrifício, a humanidade teria vida eterna, esperança de vida eterna um dia? Teria pago o resgate? Agora imagine se Jesus tivesse vindo à Terra, vivido os 33 anos sem pregar e fosse morto, oferecesse a vida dele como sacrifício de resgate. A humanidade poderia ter vida eterna? Então qual dos dois realmente é o mais importante? Mas eles colocam a pregação como mais importante para dar ênfase à divulgação do seu site, das suas publicações, da sua organização. Inclusive colocam o sacrifício de Jesus em segundo plano. E demonstram isso simbolicamente, desprezando o sacrifício de Jesus, na celebração do memorial da morte de Jesus, onde eles pegam o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, a vida dele, sacrificial, e não faz como Jesus mandou, comer e beber. Simplesmente passam de mão em mão e depois jogam na lata do lixo. Aí você mostra que isso está errado, segundo a Bíblia, e eles te chamam de apóstata, proíbe a sua família de te ouvir e as pessoas de sequer dizer oi para você. Enquanto muitas religiões defendem o destino, governam a nossa vida, nós ensinamos, então, enquanto eles ensinam um monte de barbaridade sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor verdadeiro, a forma correta de seguir a Cristo, enquanto eles ensinam um monte de coisas erradas, nós mostramos na Bíblia a forma certa, eles nos condenam. O que acontece? Como os líderes religiosos reagem a tudo isso? Como é que o corpo governante reage? Na maioria das vezes ficam furiosos. Os seus seguidores, os seus fanáticos defensores ficam furiosos. Eles entram aqui no canal, xingam, ameaçam, como eu já citei, por e-mail, pelo WhatsApp, eu recebi muitas ameaças. Fui xingado por membros da família que são membros da organização e tenho testemunhas. Colocaram no WhatsApp grupos da congregação, me difamando, chamando de apóstata, servo de Satanás, orientando os irmãos a cuidado com o Alexandre, não fala com ele. Isso no meu caso, fora muitos outros casos, muitas experiências de vários irmãos que sofrem ameaças, que sofrem por insultos, injúrias que são feitas e difamações. Como é que eles reagem? Ficam furiosos. Agora, será que a minha fé, eu devo tropeçar por causa disso? Eu devo ficar abalado? Devo deixar de seguir a Cristo por causa disso tudo? O que fazer para não tropeçar? Se realmente amamos a verdade, temos de aceitar as declarações de Deus que está lá em João 8, 45 a 47. Não somos como Satanás, o diabo, que não permaneceu na verdade. Quem não se abala, não perde a sua fé em Deus por causa dessas pessoas, por causa desses homens, desse corpo governante, ou de qualquer outra organização religiosa de controle mental. A nossa fé em Deus continua alicerçada em Cristo. A nossa fé na palavra de Deus continua intacta.
Não é porque eles nos ameaçam, não é porque eles ficam furiosos, não é porque eles nos expulsam e nos difamam, que nós precisamos deixar a nossa fé ficar abalada, a nossa autoestima diminuir. Continua aqui, ó. Nós nunca negociamos nossas crenças. Então, não permita que ameaças de você ser expulso, ser difamado, ter seu casamento abalado, são as chantagens emocionais. Não negocie a sua fé. Se você sabe, se você tem convicção de que o ensinamento bíblico é realmente a base da nossa fé, não importa o que eles digam, que eles ameacem. Continue defendendo o que é verdadeiro e justo. Permaneça na verdade. Você vai ter a sua recompensa. Por enquanto é sofrimento. Por enquanto nós vamos passar por esses abalos físicos, emocionais. Mas a recompensa vem. Como veio para Jesus, como veio para os discípulos de Jesus. E virá também para nós. Deus quer que seus servos abominem o que é mal e que se agarrem ao que é bom, assim como Jesus fez. Então o incentivo dado aqui, vamos pegar ele e aplicar também, é que nós não permitamos que essas pessoas, seitas de controle mental, nos ameacem e façam com que a nossa fé fique abalada. Não permita isso. Não permita que esses homens destruam sua autoestima, a sua vontade, a sua convicção, a sua alegria, o seu desejo de viver, de crescer, de se desenvolver como pessoa. Não importa se você acredite ainda na Bíblia ou não, o rumo que você escolheu na vida, você escolheu seguir. Não permita que nada roube a sua alegria, a sua dignidade, a sua autoestima. Mais uma vez, estamos lembrando disso. O objetivo aqui é atacar as demais crenças e religiões dos outros. Mas nós estamos aplicando também à sociedade Torre de Vigia, porque ela também faz parte da cristandade de todas as religiões que se dizem cristãs. Então ela não vai ficar isenta dessa aplicação. Vamos ser justos e imparciais. Ok? Terminamos aqui mais uma parte, a segunda parte. Agradeço a atenção de vocês. Espero que comentem, que coloquem aí seus comentários, observações, perguntas se tiverem. Por favor, fiquem bem à vontade. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.